noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa. Antes de iniciarmos a preleção desta noite, eu tenho alguns recados para dar. Meu nome é Renata, sou trabalhadora aqui do SEAC e a casa está iniciando um curso básico de Espiritismo que vai iniciar no dia 21 de fevereiro, quarta-feira, às 20 horas e 30 minutos, que vai ser 100% presencial. Tá? Curso básico, para quem não tem familiaridade com a doutrina espírita, é um curso, como o nome fala, realmente básico. Ele é bem iniciático, né? Para que as pessoas tomem conhecimento com alguns conceitos da doutrina espírita que muitas vezes não são muito facilmente inteligíveis, né? Como o perispírito, o etéreo, né? Então a gente começa a tomar conhecimento de algumas coisas aí numa fase mais básica. E depois tem um outro curso, que é a Escola de Aprendizes do Evangelho, se inicia depois do curso básico, mas aí quem queira começar esse curso básico não tem nenhum pré-requisito, o único pré-requisito é ter mais de 18 anos e comparecer aqui no dia 21 de fevereiro. Nas nossas redes sociais tem um link, né, para fazer a inscrição, caso queira fazer, mas se não quiser também, ou não esquecer, pode comparecer aqui no dia 21. Tá? E outro trabalho que a gente faz também é o trabalho de evangelização infantil nos sábados, aqui às 9 horas da manhã, que é um trabalho de assistência espiritual aí nos moldes que a gente faz aqui, né? Só que para as crianças, com uma linguagem mais lúdica, e também acontece concomitante esse trabalho, a Escola de Pais, que é uma escola também voltada para os pais, para tratar dos assuntos da primeira infância e o espiritismo. E por último, a gente tem também o nosso curso também aí pré-mocidade, para os jovens de 11 a 14 anos, esse online, também as informações vocês pegam nas redes sociais, e um trabalho que também a gente faz de vibrações coletivas. Caso vocês não consigam comparecer aqui durante a semana e queiram colocar o nome na caixa de vibrações, a gente tem um trabalho na nossa página do Instagram, né? A gente tem uma caixa de vibrações na nossa página do Instagram, que ela abre toda quarta-feira às 20 horas e ela fica aberta até quinta-feira às 20 horas, quando então ela se encerra e a gente entra ao vivo para fazer o trabalho das vibrações. Então não conseguiu comparecer no centro na semana, quer colocar o nome, fica também aberta essa possibilidade. Tá? Então vamos então todos nos sentando confortavelmente em nossas cadeiras. Vamos nos harmonizando com a energia do ambiente, aquietando nossos pensamentos. E vamos saudando o nosso anjo de guarda, aquele amigo que está sempre ao nosso lado, que nos protege, que nos intui, que nos auxilia. Vamos dando um abraço nele bem apertado, agradecendo a ele a oportunidade de estarmos reunidos esta noite em nome de Jesus. Vamos saudando Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, e vamos pedindo à Mãezinha para que nos envolva com o seu manto azul de luz, dulcifique nossos corações e derrame sobre nós todo o seu amor e toda a sua doçura. E nesta sintonia vamos chegando até o Mestre Jesus. Mestre querido, Mestre amado, vamos agradecendo a Ele a sua estada aqui conosco, o exemplo de amor que nos deixou, e vamos chegando até Deus Criador. E diante do Pai, ajoelhados em espírito, vamos agradecendo por tudo que temos, por tudo que somos, pela oportunidade desta reencarnação, através da prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque vós é o reino, o poder e a glória, agora e para todo sempre. Graças a Deus. Bom, o tema que a espiritualidade sugeriu para nós essa noite é esse aqui. Misericordiosos, bem-aventurados os misericordiosos. O perdão das ofensas, que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens 14 a 18, e no Livro dos Espíritos, pergunta 918. No
nome do capítulo é justamente esse, Bem-aventurados os misericordiosos. E aí ele começa o capítulo com uma passagem que Pedro indaga a Jesus, a famosa passagem, fala, mestre, mas devo perdoar meu inimigo? A lei fala que eu preciso perdoar 7 vezes. Quantas vezes, na verdade, eu preciso perdoar meu inimigo? Ao que Jesus responde a ele, você tem que perdoar o seu inimigo 70 vezes 7 vezes. E o que Jesus queria falar primeiro com esse ensinamento? Primeiro ele queria dizer que o perdão não tem número, o perdão é ilimitado. E além disso, o perdão das ofensas, além dele ser ilimitado, Jesus queria falar outra coisa com isso, que o perdão era incondicional. Então o perdão não tinha condição e o perdão seria ilimitado. Para aquelas pessoas, talvez, era um pouco difícil assimilar os ensinamentos de Jesus. Por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz todo o Evangelho de Jesus de uma forma muito mais esmiuçada e de uma forma, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, mas de uma forma muito mais inteligível para nós, os ensinamentos de Jesus através do Evangelho. E aí, qual que é a ofensa, qual que é a importância desse perdão? Primeiramente, é a libertação da nossa alma. A gente fala que o perdão, ele tira uma bola de ferro aqui da nossa perna. Então a gente vive, a ofensa é aquela bola de ferro. A gente faz essa analogia. Então a ofensa tem aquela bola de ferro que nos prende, e o perdão é quando a gente arranca esses grilhões, arranca essa bola de ferro, e a gente consegue caminhar de uma forma muito mais leve, porque nós temos aquela bola de ferro lá atrás. E aí, olhando também, voltando nessa simbologia, a bola de ferro, ela sempre está atrás, ela nunca está na frente. Mas é uma coisa que nos impede. Por que ela está atrás? Porque ela tem que ficar atrás, porque ela é irrelevante. Ela é irrelevante e dar a relevância a ela depende de cada um de nós. E por que eu estou dizendo isso? Porque é o seguinte, a gente fala de libertação da nossa alma, a nossa alma como espírito, Todos, se vocês não sabem, mas vão tomar conhecimento, o objetivo do espírito qual é? A gente chegar até um determinado estágio, que são as famosas esferas crísticas, e então depuraremos todos os nossos maus sentimentos quando chegarmos nessa esfera e muito provavelmente não precisaremos mais reencarnar. Então esse é o objetivo da alma, nós nascemos simples e ignorantes, fazemos essa trajetória e vamos chegando até o final, que é o que a gente chama de depuração plena da alma. E o perdão é uma coisa que é um acelerador dessa nossa caminhada evolutiva. E além disso, além de ter essa libertação e essa evolução espiritual, a gente precisa, antes de perdoar alguém, e é o mais importante, é isso que os espíritos nos falam, a gente precisa nos perdoar. Porque vocês querem ver umas frases aqui que com certeza vocês já ouviram ou com certeza vocês já falaram para vocês, como eu também já falei para mim. Não me conformo por ter sido tão ingênuo naquela situação. Tenho raiva de mim mesmo por ter aceitado tão facilmente aquelas mentiras. Deveria ter previsto estes problemas atuais. Não consigo perdoar-me, pois pensei que ele ou ela mudaria. E tantas outras aí que a gente escuta. Pode ver que essas frases elas sempre estão na primeira pessoa. E essas frases na primeira pessoa são as nossas bolas de ferro. Por quê? Porque se a gente não consegue se perdoar, fatalmente a gente não vai conseguir perdoar outra pessoa. E o auto-perdão, ele é extremamente importante. Por quê? Porque somos falíveis. Deveria ter previsto. Não previ. E o que adianta a gente ficar remoendo aquilo? É a mesma coisa que uma pessoa que fez alguma coisa errada, e você chega para aquela pessoa e fala, mas eu avisei para você que não era para ter feito isso, eu te disse para não ter feito isso. Vai adiantar esse tipo de coisa? Vai adiantar esse tipo de comentário? A não ser a nossa própria vaidade para falar intimamente, tá vendo? Se tivesse seguido o que eu falei, nada disso teria acontecido, Quem tem filhos sabe como é uma dinâmica, isso é muito difícil, a gente deixar o livre-arbítrio deles. Muitas vezes a gente sabe lá no íntimo que realmente vai dar errado aquilo lá, Mas eles precisam ter autonomia e eles precisam começar a colher as consequências daquele livre-arbítrio. Isso sim, é uma evolução social, uma evolução espiritual também. E isso também tem que acontecer conosco também. A gente precisa realmente ver o que aconteceu e começar a deixar essa fase aí de arrependimento, deixar essa fase para trás e começar a ir para frente. É por isso que a bola de ferro é para trás. E a gente precisa começar a caminhar para frente.
Por quê? Porque isso aí nos impede realmente de começarmos, né, a termos uma coisa mais proativa, ter uma coisa mais, a palavra vai ser fala da indulgência conosco, né? Então isso é muito importante. E aí o que acontece? O perdão também, ele faz com que, o auto-perdão faz com que o seguinte, significa o quê? Quando tiver uma determinada situação, eu vou realmente refletir. Por quê? Porque eu já, né, aconteceu uma determinada consequência comigo, então é importante para a gente fazer essa reflexão. Porque se não tivesse acontecido aquela consequência lá atrás, talvez hoje eu estaria reincidindo. Né? Então isso é muito importante também, é um aprendizado também. Né? E aí a gente vai falar o seguinte, sobre os Espíritos nos alertam, olha o que eles falam que interessante. Ai daquele que diz, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, nunca perdoarei, pois pronuncia sua própria sentença condenatória. Né? Então os Espíritos já nos alertam. Quem nunca perdoará, você já está pronunciando a sua sentença condenatória. A indulgência, que está aqui, está um dos itens aqui do capítulo, o que é a indulgência? Né? A indulgência é um pouco parecida com o perdão, mas ela é diferente do perdão. Por quê? Porque ela não necessariamente vai ter uma ofensa. Né? Muitas vezes a gente conhece algumas determinadas pessoas, todos nós temos defeitos e também muitas vezes detectamos os defeitos das pessoas. Né? Isso aí, todos nós, né, temos isso e também detectamos. Mas a indulgência o que é? É você detectar aquele defeito e mesmo assim você fazer de tudo, né, para que aquela pessoa não se sinta mal, né? Ou então você fazer de tudo para tentar ajudar aquela pessoa, mas não para falar, você é assim, né? Você podia... Não, né? Propor coisas assim, positivas, né, para aquela pessoa. Isso é indulgência. Né? Você está percebendo que dentro daquela dificuldade que aquela pessoa tem, aquele sentimento que aquela pessoa tem, você está tentando ajudá-la, né? E não criticando e nem falando mal, né? Que é o que é muito comum também hoje em dia. Hoje em dia eu falo que a gente tem o tribunal das redes sociais, né? Então todo mundo já julga, todo mundo condena, todo mundo fala, né? E na verdade ninguém é indulgente. Né? Por quê? Porque, óbvio que todos temos defeito, nós também temos defeito. E também vamos querer que as pessoas sejam indulgentes conosco, né? Que nos aceitem com os nossos defeitos. Por quê? Porque somos todos irmãos que estamos numa caminhada rumo a uma evolução espiritual. Então é muito importante também a gente ter essa visão da indulgência. E aí, acontece muitas coisas hoje em dia, né? Que as pessoas, elas acabam se entregando a algumas práticas justamente para tentar esquecer aquelas coisas que fizeram ou aquelas coisas pelas quais passaram, né? Porque assim, muitas vezes o perdão, a gente fala porque a gente sofreu algo, né? E a gente precisa perdoar. E quando somos nós que fizemos a prática, né? E também necessitamos desse perdão. Precisamos também ter essa reflexão, né? E o primeiro passo, justamente, às vezes, né? O primeiro passo é pedir perdão, como a palavra já fala. Se a outra pessoa vai aceitar ou não, realmente independe de nós. Né? Até porque tem o provérbio chinês que fala que 3 coisas não voltam mais atrás. Né? Que é a flecha depois que é tirada, o tempo depois de perdido e a palavra depois de falada. Então muitas vezes falamos algo, né, de forma impensada, de forma atabalhoada e acabamos magoando algumas pessoas. Né? Pedimos perdão, muitas vezes a pessoa não vai nos perdoar. Né? E o que cabe a nós fazermos nessa situação? Primeiramente, pegar aquele ensinamento, essa atitude e servir de ensinamento para que a gente não fale mais esse tipo de coisa que falamos que magoa a pessoa. E a segunda é realmente o que está na nossa esfera de disponibilidade. Pedir perdão a Deus pelo que fizemos e também assim, pedir muito perdão, né, de forma fervorosa e pedir para que essa pessoa também, ao longo da vida, ela consiga nos perdoar. Né? Porque, bem ou mal, é uma energia que ela acaba realmente vindo negativa para cima de nós, essa falta de perdão. Então, a gente tem que pedir sempre perdão a Deus pelas práticas que fizemos. E termino falando uma história de Santo Agostinho. Santo Agostinho, toda noite, antes de se deitar, ele fazia esse exercício mental, que é muito interessante, esse exercício que Santo Agostinho fazia. Ele repassava o dia inteiro dele, desde a hora que ele acordava, ele deitava-se à noite. Por isso que a mente precisa de um descanso, é uma forma até de descanso, né? Uma forma de você descansar a mente. Então ele repassava, refletia todo o dia dele
E ele verificava se tinha cometido alguma falta durante aquele dia e anotava aquela falta que ele tinha cometido, que ele eventualmente identificasse. Para que ele fazia? Para duas coisas: para pedir perdão para aquela pessoa cuja falta ele tinha cometido e principalmente para não mais repetir essa falta. Então ele tinha um caderno que ele ia anotando as coisas que ele realmente praticava e que depois ele achava que não fosse tão adequado à prática dele. Então isso é muito interessante porque hoje em dia a gente precisa a gente precisa refletir, né? A gente recebe várias informações que muitas vezes a gente já toma como verdade absoluta e a gente não pode esquecer que a nossa diferença, né, entre nós e entre outros seres da natureza é a racionalidade. É para isso que temos o raciocínio. Temos essa capacidade de receber uma informação, justamente o nosso cérebro é feito para isso, para ele receber uma informação, para ele decodificar essa informação. O que significa decodificar? Ele buscar dentro do nosso cérebro várias, né, outras informações que ele já tem vinculadas a essa informação inicial e justamente para depois ele fazer a conclusão, né? O que acontece é que nós estamos fazendo no nosso cérebro, a gente não está deixando ele fazer essa fase, esse processo todo. Então a gente está na fase que a gente recebe a informação e não deixa mais o cérebro fazer também essa parte do quê? Né? De ele processar a informação e ver onde ele já escutou essa informação, buscar essa informação dentro do nosso hardware, aqui do nosso cérebro. E isso é muito importante, porque com o tempo o nosso cérebro também vai ficar atrofiado, porque o cérebro também necessita de exercício, né? E isso tudo eu tô falando por quê? Porque hoje em dia a gente recebe as informações, está perdendo essa capacidade de discernimento, né? Perdendo a capacidade de pesquisar realmente, e isso faz com que muitas vezes aconteça todas as práticas que muitas vezes depois a gente vai ter que pedir o perdão. Então, novamente, vamos sentando confortavelmente em nossas cadeiras. E vamos então nos sintonizando com o plano espiritual aqui presente, com o plano espiritual maior. E vamos retirando o que temos de melhor dentro de nós na forma de vibrações. E vamos vibrando por todo o universo, por todos os planetas, em especial o planeta Terra. Por todos os países, principalmente aqueles que se encontram em guerra, onde haja dor, fome, desespero, falta de esperança, catástrofes naturais. Vamos vibrando pelo nosso Brasil. Vamos imaginando uma luz muito azul envolvendo o nosso país, com vibrações de amor, de fraternidade e de união. Vamos vibrando pela velhice desamparada, pelas crianças abandonadas, por aqueles irmãos que perambulam pelas ruas sem ter o que comer, sem ter o que vestir, sem ter um teto para morar. Vamos vibrando pelos lares em desajuste, para que a paz possa voltar a reinar nesses locais. Vamos vibrando pela difusão do Evangelho de Jesus, por essa casa espírita que nos acolhe, por todos os seus trabalhadores e frequentadores, rogando a equipe do plano espiritual que nos dirige, para que nos envolva com vibrações de amor, de paz. Vamos vibrando pelo nosso lar. Vamos imaginando Jesus adentrando a porta da frente da nossa casa, iluminando o nosso lar com uma luz muito forte, carregada de vibrações de amor, de fraternidade, de união, de harmonia, de alegria e de paz. E por fim, Pai, se de nosso merecimento for, que o raio da Tua luz recaia sobre cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, pedindo força e bom ânimo para estarmos juntos aqui novamente na próxima semana.
Graças a Deus. Agradeço a todos a presença essa noite, espero revê-los aqui na próxima semana. Desejo a todos uma semana iluminada, com muita luz, com muito amor, com tudo de melhor para